Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Pois bem, eu estava conversando com um amigo meu e ele se queixou de que a gramática é uma área muito árida e que aparentemente não tem lógica, que é um conjunto de regras, digamos, morto. Pois bem, isso aí não é verdade. A gramática ela é uma área de conhecimento concebida por intelectuais, portanto, ela tem um sistema lógico, sim. Claro que tem. Então, muitos dos conceitos gramaticais que hoje nós utilizamos de forma bastante usual são advindos lá da Grécia Antiga, lá da época em que a filosofia estava se estabelecendo como um rompimento com o pensamento mítico, ou seja, de mito, porque mito é uma palavra que significa o quê? Algo falso. Né? O mito ele é uma explicação, digamos, temporária, quando os homens não têm um cabedal de conhecimento pleno para explicar alguma coisa. Então, essa parte da gramática surge mais ou menos junto com Aristóteles, né? Mais ou menos lá no século 4, 5 a.C. E o Aristóteles concebeu primeiramente as duas principais classes gramaticais. Aquela classe gramatical que é responsável por dar nomes às coisas, ela se chama o quê? Substantivo. Aquilo que contém uma substância, ou seja, uma característica própria, algo primordial. Então, todo esse conjunto de palavras, elas têm uma certa feição, elas têm certas características que são inerentes a elas, como por exemplo, todos os substantivos têm o quê? Gênero, masculino, feminino ou também neutro em certas línguas, como o grego antigo e o latim, e número, singular, plural, e também certas línguas têm um outro tipo de número que é o dual, que são aqueles que estabelecem dois elementos. O grego antigo também tinha isso. E também nós temos uma palavra nossa que é resquício desse tal gênero dual, que é a palavra ambos. O ambos sempre traz o quê? Sentido de duplicidade de duas coisas. Tranquilo? Então, o substantivo, então, ele foi concebido como aquela classe gramatical responsável para agrupar tudo aquilo que serve para dar nome. Mas todas essas coisas que já tinham nome, elas estavam o quê? Paradas. Elas estavam estáticas. Portanto, foi necessário ter uma outra classe gramatical que colocasse todas essas coisas em movimento. Eis que surge o verbo. O verbo primordialmente é o quê? Aquela palavra que indica ação, aquela palavra que mostra algo acontecendo, sendo marcada por características também diversas, como o tempo, passado, presente e futuro, e também o modo que tu encara essa ação. Ou seja, se é uma certeza, se é uma dúvida ou se é uma ordem. Né? Essas são as linhas gerais do modo. E também muitas línguas vão ter o quê? Sentido de aspecto. O que é o aspecto verbal? Aspecto verbal é quando uma ação ela é encarada como concluída ou como em progresso, como algo pontual, ou seja, de curta duração, ou algo, frequentativo, ou também iterativo, algo que vai se repetindo várias vezes, né? Então, as duas classes primordiais, substantivo e verbo. Aí temos depois a palavra adjetivo, que é de origem latina, que é junto de, lançado junto de. Ad, em latim, é uma preposição de
aproximação e também de movimento. Temos a palavra pronome também. O pronome é o quê? No lugar do nome. Essa palavra nominem, também ela é de origem grega, depois passou para o latim. Ela englobava duas classes gramaticais, os substantivos e também os seus caracterizadores, que são os adjetivos. Então, o pronome é o quê? Aquela palavra que retoma ou que acompanha um nome, né? Ou seja, que pode substituir um substantivo se comportando como ele, ou pode acompanhar um substantivo comportando-se como um adjetivo. Por causa disso que nós temos dois tipos básicos de pronomes em termos sintáticos, em termos de função. Depois a gente tem a palavra conjunção. Conjunção também é uma palavra de origem latina, que significa junto de, junto com. Tem a preposição, que também é uma outra palavra de origem latina, praeposition, que é o que? Antes de uma proposição, antes de um enunciado. Porque as preposições, elas fazem o quê? Elas pegam algo que tu vai falar depois e torna todo esse algo que tu falou depois dela dependente daquilo que vem antes, né? A preposição, ela é, por excelência, um elemento subordinante, ou seja, que promove a subordinação, ou seja, a dependência de algo que vem depois para algo que vem antes, né? Estabelece sempre isso. Antes da preposição tem a palavra nuclear e depois da preposição nós temos o quê? A palavra dependente, ou a palavra que serve como complemento para algo que vem antes. Temos também a palavra interjeição, que são pequenas frases com texto, né? Hoje em dia, né, nessa gramática mais moderna, que muitas pessoas não conhecem, porque na escola se dá um único tipo de gramática, que é o quê? A gramática normativa, que é aquela que elege um uso da língua como padrão para todos os falantes daquela língua. Mas nós temos vários tipos de gramática. Por quê? Porque nós temos várias formas de encarar os fatos linguísticos. Nós temos a gramática gerativa, que é o quê? Aquela que estuda como é que as frases surgem no nosso cérebro. Ela é extremamente complexa e também extremamente matemática. Isso aí é só para quem faz letras que aprende. Ou seja, as pessoas mortais, elas não vão saber disso nunca. Nós temos a gramática funcionalista, temos a gramática descritiva, vários tipos de gramática que nós aprendemos nos cursos de letras, nos bons cursos de letras, claro. Então, quando alguém falar que gramática é algo sem pé nem cabeça, bate o pé. Por quê? Porque a gramática é uma herança da filosofia grega que permanece até hoje e que serve para quê? Para dar uma ordem no caos. Tá bom? Espero que tenham gostado do turbilhão de informações, mas qualquer coisa pode deixar algum comentário aí que este vídeo também será posto no meu canal do YouTube. Tá bom? Beijo.